Então aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Para a seção transversal abaixo, calcular a localização do centro de gravidade e os momentos de inércia em torno dos eixos x e y que passam pelo CG. Então eu já estou vendo aqui, né? Talvez alguém já tenha percebido também que a gente tem um eixo, na verdade dois eixos, né? De simetria nessa figura. Um aqui, né? A parte de baixo é igual à parte de cima. Então já posso dizer que o meu eixo, o meu CG está passando aí por esse eixo. Sempre que eu tenho um eixo de simetria, eu tenho certeza que o meu CG deve estar nesse eixo. E eu tenho também outro eixo de simetria em relação a isso aqui, né? Então, meio que eu já tenho definido a posição do CG. Eu sei que vai estar exatamente no meio dessa figura. Mas aí só para usar a questão como exercício também, né? Eu vou, como se eu já não soubesse, né? Eu vou calcular com vocês aqui a definição do eixo, tá? A posição. Vamos verificar, confirmar que exatamente tá no meio. E aí, para calcular esse CG, eu preciso definir, né, onde é que estão passando os meus eixos aí, né? Então, eu vou colocar o meu eixo X aqui embaixo, tá? E o meu eixo Y vai estar aqui do lado da esquerda. Então, tá aí os meus eixos X e Y. Definidos os eixos, aí eu tenho que fazer a divisão das figuras, né? Em figuras conhecidas. Basicamente isso aqui é uma seção transversal de uma viga de madeira, né? Pelo que dá para ver pela textura aí. Uma viga de madeira são 4 tábuas que estão coladas ou pregadas aqui. Então uma das possibilidades aqui para fazer o cálculo do CG e da inércia também seria considerar que a minha figura é composta desses 4 retângulos aqui, né? Essa base, mais esse lado, mais esse lado, mais essa parte de cima. Só que daí eu vou, ao invés de considerar essas 4 tábuas, eu vou pegar esse retângulo aqui de fora. Vou chamar esse retângulo aqui de fora de figura 1. E desse retângulo de fora eu vou descontar esse retângulo aqui de dentro. No caso, figura 2. Aí eu vou dizer que a minha figura total é formada aí pela figura 1 menos a figura 2. E aí lembrando, né, que no cálculo do CG e do momento de inércia eventualmente, né, eu tenho um somatório. No caso aqui específico do meu CG, XCG, né, somatório de X e AI dividido pelo somatório de AI. Nesse caso particular aqui vai ficar igual a área da figura 1 vezes o x da figura 1, menos, né, a área da figura 2 vezes o x da figura 2, e a minha área total vai ser a área 1 menos a área 2. Para calcular isso daqui, né, tanto para o x quanto do y, somatório de y e AI dividido pelo somatório de AI, eu vou utilizar essa tabelinha que eu coloquei aqui embaixo, só para ajudar aí a organizar as informações, né? Acho que fica melhor aqui com vocês. Então, figura só tive duas. Então, vou colocar aqui figura 1, figura 2. Essa linha aqui, então, vai ficar inutilizada, né? Coloquei só para dizer que podia ter mais, né? Vai depender da divisão aí. Mas, em todo caso, aqui fica inutilizada. E aí eu tenho uma linha auxiliar aqui também, que é a linha do somatório, né? No caso aqui, essa linha vai ser sempre a linha 1 menos a linha 2, já que eu estou descontando a figura 2 da figura 1. Como a gente vai calcular também a inércia a dimensão é a quarta, né? Às vezes os valores ficam muito altos, e eu estou vendo aqui que a seção é um pouco larga também, só para ter uns valores mais apresentáveis, digamos assim, ao invés de trabalhar aqui com milímetro, eu vou converter tudo para centímetro, eu acho que fica melhor. Então, aqui eu tenho 25 milímetros, vai ser 2,5 centímetros, 150 milímetros, 15 centímetros, aqui 2,5 centímetros, aqui também 2,5, aqui 15 e aqui 2,5 também, né? De modo que o meu retângulo de fora vai ficar com dimensões aqui 2,5 mais 15 mais 2,5, então 20 centímetros, e a altura 2,5 mais 15 mais 2,5. É um quadrado, na verdade, né? 20 centímetros.
E o meu retângulo interno aqui também é um quadrado, né? Tem dimensões aí de 15 por 15, né? Vou escrever aqui também, 15 por 15. Pronto. Então, a área da figura 1, eu tenho aqui 20 vezes 20, 400. A área da figura 2, 15 vezes 15, 225. A área total, área 1 menos área 2, 400 menos 225, 175. X da figura 1, o CG do retângulo é no meio, né? Então, como eu tenho aqui 20, então metade de 20, 10, né? O mesmo vale para o Y também, né? Eu vou colocar aqui logo 10. Figura 2, também é um retângulo, o CG está no meio. Então, se está no meio, eu tenho, e é 15, né? Eu tenho 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Só que em relação aos meus eixos aqui, né? Esse 7,5 que está aqui, eu tenho que somar ainda com esse 2,5, né? Então, eu tenho, na verdade, 7,5 mais 2,5, que daí fica 10 também, né? Para a figura 2. Deixa eu marcar aqui o CG da figura 2. Pronto. E em relação ao eixo Y, a mesma coisa, né? Daqui para cá eu tenho 7,5, só que aí eu tenho que somar com 2,5 para botar na origem do eixo Y, né? Então eu tenho 7,5 mais 2,5, isso aqui também é igual a 10. X, e aí eu vou pegar a área e vou multiplicar pelo X, né? Então aqui eu tenho 400 vezes 10, 4.000. 225 vezes 10, 2.250. Aqui é a mesma coisa, né? Somatório de x e aí 4.000 menos 2.250, que vai dar 1.750. Então fica aqui, né? O meu XCG, somatório de x e aí, vai ser igual a 1.750 dividido por 175, que implica aí que o XCG é igual a, eu já estava esperando, né? Desde o começo, a metade da figura ali, 10, né? Do mesmo jeito, o YCG, 1.750, que é o somatório de Y e AI, dividido pelo somatório das áreas, que foi 175. Então, também aqui eu tenho o YCG igual a 10, né? Se não for óbvio, né, o XCG e o YCG darem iguais é mera coincidência, né, dado o formato da seção, né? Então, aliás, eu esqueci de colocar as unidades aqui, né? A área, como eu transformei as unidades para centímetro, então aqui eu tenho centímetro quadrado. As localizações, né? X e Y, centímetro. X e aí, centímetro quadrado vezes centímetro. Isso aqui é centímetro cúbico. Pronto. Eu vou aproveitar e colocar as unidades do restante também. Momento de inércia, centímetro a quarta. DY centímetro, ADY centímetro a quarta, centímetro a quarta, centímetro e centímetro a quarta. Então, momento de inércia. Pô, só tem um retângulo aqui, né? Vale lembrar aí que a inércia do retângulo é base, altura ao cubo, dividido por 12, né? Como aqui eu tenho um quadrado, eu vou resumir isso daqui como L a quarta dividido por 12. Só que a dimensão do lado é elevado a 4 dividido por 12. Em todas as direções vão ser a mesma coisa, né? Vale lembrar também que o momento de inércia em relação ao eixo x é o somatório das inércias em x mais área vezes distância em y ao quadrado, né? Para cada elemento individualmente. Isso em relação aos eixos locais, né? E a inércia em y, somatório das inércias em y, mais área vezes distância em x ao quadrado. Também em relação aos eixos locais. É o teorema dos eixos paralelos, né? Então, o momento de inércia em relação ao eixo x. Para a figura 1, eu tenho base vezes altura ao cubo dividido por 12. Que a gente resumiu, né, como L elevado a 4 dividido por 12, então 20 elevado a 4 dividido por 12, dá aqui 13.333,33. E para a figura 2, 15 elevado a 4 dividido por 12, 4.218,75. Então, somatório das inércias em x
13.333 menos 4.218. Isso daqui vai ser igual a 9.114,58. Distância em y, eu vou pegar o y da minha figura completa, né? E vou descontar aqui o y da minha figura individual. A distância entre os CGs, né? Seria o caso aqui. Então aqui eu tenho 10 e 10. A distância é 0, né? Para a figura 1. Para a figura 2 é a mesma coisa, né? Também 10 e 10, então 0. Esse termo aqui eu multiplicaria a área multiplicada por essa distância ao quadrado. Como a distância foi nula, né? Então esse termo aqui também vai ser nulo. Então 0 e 0. A dy ao quadrado, somatório aqui, 0, né? Então minha inércia em x vai ser igual a 9.114,58. Somaria, né, com esse valor aqui, só que ele foi igual a 0, então já vou fechar aqui que a minha inércia é 9.114,58 centímetros a quarta. O aumento de inércia em relação ao eixo y, de novo, né, base eu troco por 12, mas como é simétrico, né, a minha base em relação ao eixo x seria esse valor aqui, né, e a minha altura seria esse valor. Em relação ao eixo y, a minha base seria esse e a minha altura seria esse. Mas como os dois são iguais, vai terminar que eu vou encontrar a mesma coisa aqui, né? 13.333,33 e aqui 4.218,75, que devo chegar nos mesmos 9.114,58. Distância em x, eu vou verificar quem é o XCG da figura completa e o x de cada figura individual. De novo, né, eles são iguais, né? 10 e 10, 10 e 10. A distância aqui foi a mesma, 0, né? Então, a dx ao quadrado, multiplicaria essa área por esse valor de distância, só que aí foi igual a 0. Eu tenho que esse produto aqui vai ser igual a 0, né? E o somatório, obviamente, também vai ser igual a 0. De modo que a minha inércia em y vai ser igual a 9.114,58. De novo, né? Somaria aqui com esse valor, mas como eu não tive nada, então fecha aqui que a inércia em y 9.114,58. Então, para essa seção aí, a localização do XCG 10 centímetros em relação aos eixos, né, que foram estabelecidos, ficaram iguais aí a 10 centímetros, e as minhas inércias em relação aos eixos x e y que passam aí pelo CG, que no caso seria o eixo aqui, né? A inércia em relação a esse eixo aqui é 9.114,58 em ambas as direções, né? Então é isso aí.